Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. Hoje a gente começa uma série de programas sobre a Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que agora em 2022 completa 200 anos de existência em Pesqueira. Mas antes de começar, vamos para as notas e comentários. Comentário de Jacques Azobel. Jacques, eu não sei se eu pronunciei seu nome certo. Se não, você me corrige que no próximo eu vou falar corretamente, tá bom? Mas Jacques diz o seguinte: bom dia, Marcelo. Num país que não dá importância à sua memória e história, seu trabalho é muito importante. Parabéns. Conversando com minha cunhada pesqueirense que me apresentou seu trabalho, ela falou que queria ver um vídeo seu falando sobre a origem dos nomes de ruas de Pesqueira. É realmente a valorização da memória e da história muito pequena. Em uma cidade como Pesqueira, especialmente, que tenta se vender como uma cidade histórica, uma cidade turística, preservar a memória, preservar o patrimônio, discutir história é muito importante. Se não fosse pela cultura em si, é importante também para a divulgação da cidade e, por consequência, para a economia, né? A cidade vai ficar mais bem vista se ela conhecer e souber divulgar bem a sua história. E isso vai fazer com que a cidade chame mais a atenção, né? Sem sombra de dúvida. A respeito da sugestão, é uma ótima sugestão, inclusive, e isso me dá uma ideia para não fazer simplesmente um vídeo sobre a origem de nomes de ruas, ou especificamente de uma rua, mas eu acho que essa ideia rende, na verdade, uma série sobre os nomes das ruas de Pesqueira, sobre as personalidades, ou os fatos, ou os eventos que dão nome a cada uma das ruas da cidade. Então, obrigado, Jacques. E a outra nota que eu quero fazer é sobre o jornal Pesqueira Notícias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma pequena polêmica envolvendo a padroeira de Pesqueira, sobre se foi Nossa Senhora Mãe dos Homens a primeira padroeira da cidade. E esse roteiro ele foi motivado por um artigo de Nelson Barbalho, né? Um artigo de 1979, que foi reproduzido no Pesqueira Notícias de fevereiro de 2022. Né? Então, bom, queria chamar a atenção assim, para a importância do Pesqueira Notícias. Até onde eu sei, né, se tem outro jornal impresso em circulação em Pesqueira, eu desconheço. O Pesqueira Notícias, pelo que me consta atualmente, é o único jornal impresso em circulação. E ele é muito importante, inclusive, para quem pesquisa história, porque, vez ou outra, a gente encontra bons artigos sobre história de Pesqueira nesse jornal, nesse periódico, né? Principalmente eu faço uma menção especial ao padre Expedito Nascimento, que sempre apresenta ótimos artigos no Pesqueira Notícias. É um jornal importante que precisa do apoio do pesqueirense. Eu vou até deixar o telefone da redação do jornal para você que tiver interesse em fazer a assinatura, né, poder fazer, tá bom? Então, agora vamos lá, vamos pro vídeo. Como vocês sabem, a padroeira de Pesqueira é Santa Águeda, devoção apresentada ao povo pesqueirense pelo Frei Caetano de Messina em 1852, mas naquela altura o povo já conhecia a devoção a Nossa Senhora Mãe dos Homens, porque pelo menos desde 1822 já havia uma capela dedicada a ela, uma capela que foi mandada, né, construir por Manuel José de Siqueira, pelo fundador de Pesqueira, e era, portanto, uma devoção particular dele. A igreja de Santa Águeda começou a ser construída justamente em 1852, foi concluída só em 1889, mas mesmo assim em 1870 foi criada a sua freguesia. A freguesia, né, sob o oráculo de Santa Águeda mesmo. Essa é uma história bastante conhecida. Foi instalada, enquanto não se terminava a igreja, ela foi instalada numa matriz provisória que foi a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, e ficou lá até que a igreja, né, teve sua construção concluída. Aí vem a pergunta: Nossa Senhora Mãe dos Homens era padroeira de Pesqueira? Se a gente considerar a povoação, a vila, o município, a resposta é não. Nossa Senhora Mãe dos Homens era sim padroeira, a gente pode dizer que era padroeira da fazenda de Manuel José de Siqueira, porque era o oráculo da capela que ele mandou construir, uma capela particular.
Nunca se encontrou na historiografia pesqueirense um ato de época, um relato de época, apresentando Nossa Senhora Mãe dos Homens como padroeira de Pesqueira, digamos, oficialmente. O que a gente tem de mais parecido com isso é uma citação no livro de tombo da paróquia de Santa Águeda, mas já em 1925, onde ela aparece como segunda padroeira da cidade. Mas um decreto tornando isso oficial também é coisa que até agora nunca se achou. Se existe, é completamente desconhecido por mim, com a minha experiência de vários anos de pesquisa. Agora, existem pesquisadores que sim afirmam que Nossa Senhora Mãe dos Homens era a padroeira de Pesqueira e que foi substituída por Santa Águeda. Um deles é o padre Frederico Maciel. No clássico dele, no Uba Sagas, ele apresenta essa informação pelo menos 3 vezes. Numa nota na página 263, ele diz assim: a festa da primitiva padroeira, Nossa Senhora Mãe dos Homens, foi transferida de 8 para 6 de janeiro. Em outra nota, na página 299, ele diz assim: capela da antiga padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens, cujo exercício regular no culto foi inaugurado a 6 de janeiro de 1822, com bênção, missa cantada e primeira festa da padroeira. E na página 302, dessa vez fazendo uma crítica ao aparecimento de Santa Águeda em Pesqueira, finalmente ele diz o seguinte: o famoso missionário capuchinho italiano, Frei Caetano de Messina, levou longe demais a ideia da construção da nova e ampla matriz. Riscou Nossa Senhora Mãe dos Homens de padroeira, conseguiu rebatizar a próspera localidade de Vila de Santa Águeda, que não pegou. Mas atendendo à tradição, Pesqueira, a exemplo de Recife, Carnaíba e outras cidades, deveria conservar as duas padroeiras. Como se vê, o padre Frederico foi muito duro até nas críticas, mas não apresentou nenhum elemento, nenhuma evidência, nenhum elemento material que comprove o que está se afirmando, que Nossa Senhora Mãe dos Homens era a padroeira de Pesqueira e que foi trocada por Santa Águeda. Já Nelson Barbalho, no artigo A Padroeira Caçada, que foi publicado originalmente no Diário de Pernambuco de 19 de outubro de 79 e foi reproduzido no Pesqueira Notícias de fevereiro de 2022, diz o seguinte: Pesqueira, como Caruaru, nasceu sob o manto de uma padroeira e, pela volubilidade de seus habitantes, muito tempo depois passou-se de armas e bagagem para a proteção de outra santa, mandando a tradição histórica as favas. Em 1852, contudo, os católicos influentes da sociedade pesqueirense, por divergências entre confrarias e sugestão do missionário capuchinho Frei Caetano de Messina, achou por bem relegar para plano secundário a proteção de Nossa Senhora Mãe dos Homens e elegeram uma nova padroeira para Pesqueira. Mais uma vez a gente vê afirmações muito duras, mas sem apresentação de evidências, de elementos materiais que se prove o que se está afirmando. Mas o que é que a gente pode inferir de tudo isso? Dessas observações e de outros estudos que já foram feitos. Bom, o fato é que Nossa Senhora Mãe dos Homens já estava presente em Pesqueira desde 1822, começou como uma devoção particular de Manuel José de Siqueira, fundador da fazenda, que depois se tornou povoação, e isso é muito comum na formação da maioria dos nossos municípios. Essa devoção pode ter se estendido, o povo pode ter tomado Nossa Senhora Mãe dos Homens como padroeira da comunidade, e isso por motivos óbvios, porque não havia outro templo, não havia outra capela na povoação. No entanto, a falta de uma freguesia, embora a povoação já fosse sede da Vila de Simbres desde 1836, impedia a consolidação do que seria natural, que era a capela se expandir, se tornar matriz e a Mãe dos Homens se tornar definitivamente a padroeira de Pesqueira. A vila começa a crescer a partir da década de 1850, mas ainda não tem uma freguesia, nem tem um templo que fosse capaz de se tornar uma matriz. Aparece o Frei Caetano de Messina em 1852 em missão, dá início à construção de um novo templo, porque Pesqueira, de fato, precisava de um templo que acompanhasse o seu crescimento. O Frei Caetano italiano, além de começar essa obra, ele apresenta ao pesqueirense a devoção a uma santa da sua terra.
ele apresenta ao pesqueirense a devoção a Santa Águeda. Como seria um novo templo, então uma nova devoção, um novo orágo. Em 1870, enfim, se cria a freguesia e inevitavelmente Santa Águeda se torna a sua padroeira. Então, pelos registros, pelas evidências, pelas informações que a gente levantou, a gente consegue perceber que a pequena capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens não oferecia condições para se instalar uma matriz. E a localização que ela fica não permitia se fazer uma ampliação, uma obra necessária para que ela pudesse suportar a sede de uma paróquia. E além disso, ela ficava deslocada daquele novo centro comercial que se desenhava em Pesqueira, né? Ela ficava no núcleo da antiga fazenda de Manuel José de Siqueira. Em Pesqueira já se desenhava uma praça, onde mais tarde, né, se instalaria, se formataria o seu coração, o seu centro comercial. E foi justamente ali que o novo templo foi construído. Tudo convergia para que um novo templo fosse construído naquele largo, onde hoje é a Praça Dom José Lopes. Assim se abriu mão de Nossa Senhora Mãe dos Homens como padroeira de Pesqueira, porque a sua capelinha não se prestava à nova paróquia. Tanto é que ela serviu provisoriamente como matriz entre 1870 e 1889, até que a matriz definitiva foi construída. Salvo o melhor juízo, é isso.